Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Sadiq Sarkis. O Sadiq é especialista em sucessão em empresas familiares. Sadiq, super prazer receber o amigo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria tê-lo aqui no meu primeiro programa de 2026 para falar sobre sucessão, falar sobre empresa familiar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Mas eu sempre digo que é um prazer poder conversar e ter a oportunidade de trocar experiência, conhecimento. Isso é sempre enriquecedor para todo mundo. Muito obrigado. O amigo tem uma sólida carreira como executivo na área jurídica em grandes empresas, né? Você pode compartilhar com os nossos telespectadores, até para que eles possam conhecer essa história do amigo até aqui. Eu comecei como advogado, trabalhei em escritórios, foi no Rio de Janeiro, comecei no Rio de Janeiro em 2003, efetivamente, em escritórios de contencioso, né, de advogados. Em 2003 eu assumi minha primeira posição de coordenação no escritório e de lá eu vim construindo um trabalho, me foi aparecendo na realidade um trabalho muito voltado para a gestão. Cheguei a criar algumas bancas de contenciosos em alguns escritórios que queriam começar a seguir por essa vertente. Né? Cheguei a gerenciar um escritório tributário no Rio de Janeiro também, e de lá foi quando fui convidado para tomar conta do jurídico do Grupo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Isso foi em 2008 aproximadamente. Fiquei no Rio de Janeiro fazendo esse meu serviço até 2011, foi quando uma das unidades de negócios do Grupo Pão de Açúcar estava precisando de uma renovação. Contratamos um CEO para poder fazer essa mudança e no momento que eles estavam estruturando, montando a equipe, me chamaram do Rio de Janeiro para fazer o mesmo serviço que eu fazia lá, mas agora acompanhando esse presidente e no Brasil inteiro. Né? E eu cheguei em São Paulo em 2011 para começar esse trabalho e estou até hoje. Né? Nesse período aí a gente desenvolveu muita coisa, pegamos uma unidade de negócio bem difícil do Grupo Pão de Açúcar, bem deficitária, a gente pode dizer assim, e conseguimos transformar aí hoje em uma das maiores empresas do país. Então eu diria que foi um trabalho bem interessante. Né? Basicamente eu criei o jurídico nesta empresa. Existia, mas era muito precário. Imagina o nível de complexidade num segmento e numa empresa desse tamanho nessa vida. Exato, tanto é que ela hoje se tornou uma das poucas empresas corporation do Brasil, né? Ou seja, são aquelas empresas que têm o seu controle acionário pulverizado, né? Você não tem um acionista de referência, né? E de fato ali exige uma certa complexidade societária, vamos botar assim, mas como eu falei, foi muito bem resolvido e foi um excelente aprendizado, foi uma experiência muito boa. Eu falo normalmente, aí brinco que a carreira B é como a morte, né? A gente está indo, ela está vindo, a gente não sabe a distância, né? E você, eu não digo nem precocemente, eu acho que pela própria maturidade que você desenvolveu ao longo da tua carreira como executivo, você decidiu, entre aspas, antecipar aí a tua carreira B, se apoiando nesse ativo que você desenvolveu, que é experiência, dons, talentos, realizações que você mencionou até na tua resposta anterior, pela experiência que você teve. E eu sou uma pessoa que tenho duas grandes missões na minha vida profissional. Primeiro é ensinar network profissional e segundo, desafiar o executivo a pensar fora da caixa, né? Mostrar para ele que existe vida fora da caverna, que ele pode ser muito mais feliz com a liberdade de uma escravidão de um CNPJ e sendo dono da tua agenda. E você decidiu virar a chave da tua vida, hoje você está aí iniciando um novo ciclo como empreendedor com o seu próprio negócio, né? Como é que foi essa decisão? Porque eu sei que não é fácil, até porque a gente tem um padrão mental de trabalhar para os outros. Como é que foi essa decisão e como é que está sendo esses primeiros passos, Sadiq? Eu achei muito interessante você fazer essa comparação com a morte,
né? Que é uma coisa certa, só que a gente não sabe quando chega, né? E foi mais ou menos assim também, porque no meu caso foi de sopetão, né? Eu diria para você que em meados de 2024, né, eu comecei vamos dizer assim, uma crise existencial, né? Eu resolvi descobrir quem era o Sadiq, né? Então, durante esse processo, mas assim, eu queria saber quem era o Sadiq, mas o Sadiq não o Sadiq do currículo que você acessa, ou de um LinkedIn, ou aquilo que as pessoas veem quem você é, né? Eu queria saber quem era o Sadiq por trás de tudo isso, né? E era uma resposta difícil. E então, nesse período de 2024, comecei esse trabalho. Em 2025, eu saio da empresa e considero 2025 um ano sabático, né? Então, eu procurei me dedicar muito mais a essa descoberta, vamos falar assim. E foi muito engrandecedor, eu diria para você. A gente consegue delimitar, criar propósito, identificar valores, fortalecer valores, cultura. Então, em um determinado momento, eu tive que parar por necessidade de dar atenção a um outro trabalho e, retomando de novo esse trabalho de autoconhecimento, vamos falar de construção, né? Eu identifiquei que muitas das coisas que eu tinha feito, eu estava já com uma outra cabeça, então eu consegui melhorar muita coisa, né? E eu comecei a olhar desde o início o que eu já tinha feito, foi na hora em que eu olhei o que eu fazia, né? Na expectativa de melhorar aquela construção ideológica, muito pelo contrário, eu me deparei com uma atividade que eu não estava me vendo naquela posição. E aquilo me deu um susto, né? Que pela primeira vez eu vi aquilo que eu sei fazer, que eu sempre fiz, e de repente não gostei, tipo assim, me incomodou, né? Eu acho que esse foi o momento em que eu me deparei com a realidade. Eu falei assim, poxa, mas já, né? Já é para mudar? Então, para mim, foi até um susto, né? Que nem que você falou da morte, eu falei, mas já? Eu esperava viver mais, né? Então, eu acho que ali foi o momento em que a ficha caiu e eu percebi que eu tinha uma contribuição maior para fazer. Porque nesse período, obviamente, conheci muita gente, né? Nesse período, conversei com muita gente me procurou. Afinal, quer queira ou não, eu tenho uma experiência para compartilhar. Então, muitos executivos me procuravam, sejam jurídicos ou líderes de departamentos, enfim, executivos de empresa, me procuravam às vezes para conversar, para trocar uma ideia, até porque eu tenho escrito bastante coisas da minha experiência profissional em liderança, por exemplo. Então, a gente ia discutir muitas coisas. E durante essas discussões, a gente acabava descobrindo a solução para o problema dele, né? E muitas vezes eu não dava nem às vezes nenhum caminho, mas eu ajudava ele a descobrir qual era o problema que ele estava causando tudo aquilo, né? E não foram poucos aqueles que viraram para mim e falaram assim, mas Sadiq, isso é uma mentoria, né? Aí eu pensei, será que é a mentoria que eu quero fazer, né? Mas enfim, e ali a gente acaba descobrindo e ouvindo muitas histórias e vendo o outro lado, né, do executivo, dos problemas que ele tem, e eu percebi que eu tinha essa facilidade, dada a minha experiência, de trazer à tona não a solução para o seu problema, mas o que causa o seu problema. E talvez isso tenha sido um dos fatores mais relevantes que eu consegui construir em 2025 sem querer, conversando com executivos. Entendeu? Você acabou se especializando em sucessão em empresas familiares. Da onde veio essa decisão e o que levou você a tomar essa decisão baseado no cenário que você enxerga hoje nesse contexto, Sadiq? Pois é. Quando as pessoas me procuravam para conversar e compartilhar, trocar essa ideia, tentar encontrar uma solução juntos, né, eu percebi que grande parte dos problemas, eles surgiam por um problema de gestão, alinhado a uma questão geracional, né, que você era acostumado a lidar com um determinado tipo de pessoas, e de repente me aparece uma geração aí que traz um certo conflito com os gestores, vamos botar assim, convencionais, e por incrível que pareça, patrimonial,
né? Mas quando eu falo patrimonial, eu estou falando no sentido não só de bens, mas como da própria empresa. Então, eu percebi que gestão, esse conflito de gerações e a questão patrimonial era uma coisa que era a fonte de muitos dos problemas que eles estavam enfrentando ali, direto ou indiretamente, né? Então, eu consegui observar que para que você pudesse ter um processo de vida de empresa, aí entra até a própria associação, processo de vida da empresa satisfatória dentro das suas expectativas, você precisava de gestão e você precisava de cultura, né? E de proteção patrimonial. A cultura resolve a questão geracional. Por quê? Porque não é porque chega uma geração que está pensando de uma forma diferente, porque ele resolveu nascer pensando de uma forma diferente. Não, eles estão inseridos numa sociedade cuja cultura é um pouco diferente daquela que nós estávamos, né? Então, você precisa, sim, exercitar a gestão, desenvolver sua cultura e, de certa forma, para que tudo isso você possa proteger seu patrimônio. E, no fundo disso tudo, por incrível que pareça, eu vi a sucessão. E é uma dor latente que a gente enxerga no mercado, um pouco pela falta de entendimento, né, sobre o que é, de fato, um processo correto de sucessão, ou por muitas vezes conflitos que essa fase dessas empresas geram na relação familiar, né, Sadiq? Exato. Lembra quando você fez a comparação com a morte? Aquela que você diz que é uma coisa certa, que vai acontecer e tudo mais. A sucessão é muito parecido com isso. Por quê? Porque ninguém é eterno, né? Um momento você vai ter que passar o bastão. E as pessoas têm a tendência, né, de fazer da seguinte maneira: bom, eu estou crescendo, estou desenvolvendo, estou adquirindo patrimônio, adquirindo bens, então eu quero proteger esse patrimônio. Pronto, você guarda ali. Você, de repente, você imagina que você tem a sua família, tem os seus sucessores, muito provavelmente serão. Uma dessas pessoas vão te substituir por uma ordem natural na sua cabeça. E aí, num terceiro momento, você pensa assim: bom, está na hora de eu sair, vou passar o bastão, né? Então, o que acontece? Você pensa isso em momentos diferentes. Um é latente porque são teus sucessores, outra questão patrimonial, estou ganhando, preciso proteger. E lá na frente fala assim: poxa, chegou a hora. E é aí que está o grande erro do negócio. Porque, tal qual a morte você falou, assim, quando é que você começa a morrer? Quando você nasce com vida, né? Mas a gente tem aquela percepção de que, poxa, eu vou morrer porque de repente eu estou chegando a uma certa idade, ou porque eu estou doente e tal. Não, você começa a morrer no momento que você nasce com vida. E por incrível que pareça, a sucessão é quase isso. Você tem que começar a se preocupar, olhar para a sucessão no momento que a sua empresa nasce. E eu brinco dizendo que assim, você tem que se preocupar com a sucessão no dia seguinte que você abre a sua empresa. Claro, eu estou exagerando, mas é nesse sentido. Então, justamente pelo fato de você não olhar, não se preocupar com a sucessão cedo, né, acaba que lá na frente, quando você vai olhar isso, você percebe que você precisava ter feito muita coisa diferente no passado. Por quê? Porque a questão patrimonial e cultural, eles vão precisar se encaixarem de maneira tal que eles entrem, feche ali, encaixe junto com a sucessão. Porque para que você possa perpetuar uma empresa, você precisa mudar a cultura das pessoas, dos teus sucessores, da sua empresa. E cultura você não muda de uma hora para outra, né? Se você quer dar perpetuidade para o teu negócio, se você quer deixar um legado, você tem que se preocupar com quem vai estar no seu lugar amanhã. Porque se ele pensar diferente, no início ele até entra pensando que nem você, mas lá na frente vai ser a cabeça dele. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Sadiq Sarkis. Sadiq é especialista em sucessão e empresas familiares. Nós voltamos no instante.
Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Sadiq Sarkis. O Sadiq é especialista em sucessão em empresas familiares. Sadiq, você encerrou o primeiro bloco trazendo aí uma radiografia sobre essa questão de sucessão em empresas familiares. E justamente por essa tua experiência e por essa tua visão, você criou uma metodologia exclusiva para poder oferecer para empresas familiares um processo para resolver esses problemas que hoje existem no mercado desse oceano azul, que é a questão da sucessão. E você criou uma metodologia com base na tua experiência nessa visão estratégica que você tem no mercado, que se chama arquitetura sucessória. Como é que nasceu esse processo e o que ele se propõe a fazer? Bom, como eu havia comentado, a sucessão, devemos nos preocupar com a sucessão o mais breve possível. Tá? Como eu falei, eu brinco que tem que ser no dia depois que você monta a sua empresa, mas você tem que pensar na sucessão no momento em que você resolve pensar que você vai fazer isso, e o mais breve possível. Por quê? Porque, como falei, no momento que você começa o processo de sucessão, é o momento que você está querendo passar o bastão, né? Você começa a se deparar com determinadas situações, problemas, aí entra de novo questão geracional, às vezes entra conflitos familiares, interesses, enfim. E você precisa superar isso. E às vezes o negócio é mais complexo do que você imaginava, né? Então, essa metodologia, ela sugere que você olhe para a sua gestão, desenvolva uma cultura, de maneira em que quando você chegar nesse processo de sucessão, você vai discutir os problemas que porventura vão aparecer. Os demais do passado, você não precisa revisitá-lo, né, para que você consiga encaixar. Porque sucessão não é só o término de um ciclo, é a continuidade de uma história. E você tem que garantir que essa história seja contínua. O seu sucessor, ele tem que dar continuidade àquele negócio por uma concepção própria dele. Ele vai tomar as decisões, vai dar os desígnios da sua empresa e para os seus bens também, por convicção própria, ele acreditar que aquilo é o certo. E o que é o certo na concepção de uma pessoa? É aquilo que a cultura, que os valores foram fortalecidos. É por isso que eu falo da importância de você começar a trabalhar isso. Caso contrário, ele vai agir por conta, de repente, de um protocolo familiar ou de uma cláusula contratual que exige que seja feito assim, assim, assado. No início ele pode até fazer, mas no futuro isso pode ser mudado. Nada garante que será da forma como você está pretendendo deixar depois que você sair da frente dos negócios, né? E a arquitetura sucessória busca justamente trazer isso, estruturar isso desde o início, no meio e do fim. Porque, como eu falei, você pensar em sucessão não significa que você vai passar o bastão agora. O momento que você passa o bastão é o seu momento do processo de sucessão. Agora, pensar na sucessão significa desenvolver a cultura, azeitar o seu sucessor, seja ele lá quem for, pode ser da sua família, pode ser até um profissional de fora. Porque quando alguém de fora chega numa empresa, que a empresa já tem instituído uma cultura, o que ele vai fazer? Ele vai minimamente obedecer aqueles costumes, aquela cultura, porque é assim que a banda toca. Ele pode até trazer o jeito pessoal dele, mas ele sempre vai tentar adequar dentro daquilo que os seus colaboradores, os seus sucessores, que a família aprendeu a desenvolver para aquela empresa, né? Então, a arquitetura sucessória visa justamente dar essa visibilidade para o executivo e ajudar ele a trabalhar isso. Gestão, cultura e a questão patrimonial. E ali a gente desenvolve ali um processo de diagnóstico, né? A gente faz ali o desenvolvimento desse trabalho e também tem uma questão de mentoria. A questão da mentoria é bem interessante, por quê? Porque ela trabalha justamente todos aqueles conflitos que você vai evitar que você vai trabalhar lá na frente quando você quiser passar o bastão. E adivinha, você descobriu que tem mais problema ali do que você nunca tinha imaginado, às vezes até geracional, às vezes pessoal entre os seus possíveis sucessores, que você não sabia, vai ter que trabalhar agora, e a pergunta é, você vai ter tempo para isso? Você se programou para esse tempo, né? Que às vezes você não tem, você tem outros planos, vamos dizer assim. Eu entendo que a mentoria é muito próxima de conselho e ela efetivamente garante a continuidade da implementação do programa. Exatamente. A mentoria, por mais que você trabalhe a mentalidade, a cultura, a gente sabe que se não tiver uma continuidade de alguém puxando, o risco de voltar ao que era é enorme nessa vida. Exatamente. É daí a importância da cultura. Fazer uma disseminação da cultura no decorrer do tempo, né? O quanto antes melhor.
né? E ali existem vários elementos que você precisa desenvolver, e aí a arquitetura sucessória vem justamente te ajudando nesse sentido. Você precisa desenvolver cronograma para treinamento, comunicado, desenvolver informativos, enfim. Você tem que fazer todo um trabalho de governança, né? Para que quando você chegar lá na frente, você não só garantir que a sua sucessão ela seguirá como uma continuidade de uma história e não uma mudança de ciclo, assim como também parar de pé tudo aquilo que você construiu no passado. Porque o que eu vi também era muita gente construindo uma proteção patrimonial, uma holding patrimonial, com a intenção não só de proteger seu patrimônio, mas de esconder o patrimônio também. Por quê? Porque muitas vezes por conta de dívida ou com medo que alguma coisa aconteça com aquele patrimônio. O problema é que muita gente fez isso, né? E todo mundo, e com bons profissionais, muito bem feitos, diga-se de passagem. O problema é que quando se percebia que a sua intenção era ocultar e não proteger, começavam a se exigir não só uma documentação muito bem elaborada, mas as evidências de que aquilo era um planejamento de proteção patrimonial, e chegava lá na frente e você não tinha esses elementos. E quando você desenvolve cultura, tem um cronograma de treinamento, de disseminação dessa cultura, você consegue com muito mais facilidade evidenciar essa construção, não só com gestão e organização. Você tem muito mais elementos para evidenciar isso no judiciário, vamos botar assim, para mostrar que efetivamente você fez um trabalho preocupado com o futuro. E quando você pensa com o futuro, é sucessão. E quando você protege seu patrimônio, você também está preocupado com o futuro. É sucessão. Entendeu? O grande erro é você separar, achar que são momentos diferentes. E a arquitetura sucessória vem justamente conciliar esses momentos e mostrar para você o seguinte: olha, o momento de passar o bastão é o seu processo sucessório, mas você tem que pensar na sucessão o quanto antes, porque pensar na sucessão você está dando elementos suficientes para garantir que aquele seu processo de proteção patrimonial, né, ele é efetivamente para proteção patrimonial. Então, o que eu tenho visto é que muitos executivos fizeram isso com a intenção de proteger seu patrimônio, mas chegar lá na frente, as coisas não estavam se sustentando, não estavam parando de pé por falta dessas evidências. E a arquitetura sucessória vem nesse sentido, de querer, com esse propósito, de tentar organizar isso para você de maneira que lá na frente você não só garanta a história da sua empresa, mas como você também consiga parar de pé, né, todo aquele processo de proteção que você pensou no passado. Quer dizer, esse tripé, né, que é o diagnóstico, a implementação e depois a mentoria, de uma maneira organizada, estruturada e continuada. Você entende que esse processo, além do conteúdo, pelo teu conhecimento, é o que difere no mercado hoje em relação àquilo que já se propõe a oferecer para empresas familiares como sucessão, Sadiq? Exatamente, porque a arquitetura sucessória ele não vê isso individualmente. Ele vê esses 3 momentos como sendo um só, né? Com as suas características, com as suas peculiaridades, mas para que ele pare de pé lá na frente, você precisa estar olhando para eles desde o momento que você pensa em proteger seu patrimônio. Porque pensar em proteger o patrimônio é pensar no futuro. Pensar no futuro é pensar na sua sucessão, né? E se você não conjugar patrimônio e sucessão de maneira tal, um acaba prejudicando o outro. Tenho 30 segundos para encerrar nossa conversa, né? Olhando aí para talvez um fundador ou um potencial sucessor de uma empresa familiar que talvez esteja adiando essa conversa difícil, o que você diria para ele, Sadiq? Eu diria que a sucessão, ela não é o encerramento de um ciclo, ele é a continuidade de uma história, né? E você precisa preparar essa sucessão fortalecendo a sua cultura, porque uma cultura forte, uma identidade forte, isso garante a perpetuidade da sua empresa. Você tendo bons sucessores, bem preparados, significa dizer que o seu nome será lembrado. A nossa trajetória será lembrada, não só agora, depois, mas por muito tempo. Afinal, a gente não construiu nossas empresas para serem fechadas amanhã, né? É a maneira que nós temos aí de manter o nosso legado, seja de empresa, seja de patrimônio, e que isso viria a nossa história, é o nosso legado. Muito obrigado pela tua presença, parabéns por essa tua iniciativa, tenho certeza de que isso vai causar um impacto positivo em grandes empresas familiares que precisam hoje do Sadiq para poder fazer com que esse processo seja feito sem trauma. Obrigado, Sadiq. Eu que agradeço, Luciano.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.